E agora nós vamos até o Balneário Shopping. Na última semana rolou um encontro de mães, It's Mommy, com algumas profissionais para tirar dúvidas. Nós conversamos com uma médica homeopata que conta tudo pra gente sobre essa área. Roda aí. E hoje nós viemos conferir um pouquinho sobre o evento It's Mommy, que aconteceu no Balneário Shopping, onde reuniu várias mamães, tanto de primeira viagem como mães que já estavam acostumadas, inclusive com 4 filhos, gente, olha só. E vieram tirar dúvidas com 4 profissionais para falar sobre o quê? Maternidade, é claro, né? E a doutora Viviane topou um bate-papo com a gente para falar um pouquinho sobre a área dela. Ela é médica homeopata, tudo bom, Viviane? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui, de participar desse encontro. E vamos às dúvidas, né? E são várias dúvidas, né? E por falar em dúvidas, vamos falar de mãe de primeira viagem. Ok. O que acontece? O bebê ficou com febre. O que vai fazer? Muitas vezes corre para o pronto-socorro, liga para o médico. Aí depois que conhece a área da homeopatia, se encanta, né? E não tem, porque daí os resultados você começa a presenciar, você começa a entender um pouco mais. Para quem não sabe como é que é o tratamento. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho disso. Assim, a febre, né? O pessoal sempre fica com medo. O que pode estar acontecendo? Eu acho que é um medo bom que a gente deve ter, porque requer alguns cuidados, tá? Mas a gente não precisa correr para pronto-socorro, tá? Não precisa. Não precisa ter o desespero. Não precisa ter todo esse desespero. Basta a gente observar a nossa criança, né? E ir medindo essa temperatura, de repente entrar em contato com o seu médico, né? Com o pediatra e tal, pra gente ir acompanhando, tá? Uma febre pode ser uma coisinha boba, tipo um resfriadinho, algum quadro viral, mas pode ser alguma coisa mais importante. Por isso que requer um atendimento médico, né? Talvez uma medicação, dependendo do histórico da criança. Se é um histórico, ai doutora, meu filho faz convulsão com febre. Então o que a gente tem que fazer? Medicar. E até como tu falou ali na questão da história, a homeopatia ela trabalha isso, né? Entender um pouco mais a história, né? Sim, isso é básico na homeopatia, né? A homeopatia, por ser um tratamento energético, ele requer um conhecimento do histórico dessa criança. Desde a concepção, gravidez, histórico de doenças que possam ter ocorrido durante a fase de pré-natal dessa mãe e posteriormente no nascimento da criança, tá? E em relação ao tratamento convencional, né? Vamos lá. Ao médico convencional. Qual que é a diferença para explicar para o pessoal de casa? Vamos lá. A diferença básica é justamente esse olhar, né? Então, na medicina tradicional, você vai ver uma febre numa criança e vai ver os sintomas e medicar. Na medicina homeopática, você tem todo o entendimento do porquê que aquela criança ficou doente, tá? Então, por exemplo, é uma febre, mas é uma febre que fez cair a imunidade por algum motivo emocional, por exemplo, algum probleminha na escola, na creche, ou um pai que viajou, enfim, algum problema que possa ocasionar essa doença que está aparecendo, ou essa febre. Às vezes a febre é apenas um sintoma e não vai, de repente, manifestar nenhuma outra doença. Ou seja, trata a causa do problema. Exatamente, está tratando a causa, está vendo a causa muito maior do que aquela visão. Foi para a escolinha, entrou em contato com uma criança doente, vai pegar também o mesmo resfriado. Não. Tem toda uma explicação, entendeu, por trás disso. Então, na homeopatia, a gente tenta ver e tenta ter essa visão muito mais integral dessa criança. Então, qual é a mensagem, doutora Viviane, que você passa para todas as mamães que estão nos assistindo agora e que muitas vezes recorrem ao tratamento, ficam desesperadas, não sabem o que fazer, ou então já trazem aqueles tratamentos da época da vovó e cuidam com todo o zelo do seu filho ou da sua filha? Qual é a mensagem que você pode passar? Olha, a principal mensagem que eu quero deixar é o seguinte: muitas vezes essa criança, ela precisa ter um olhar, a gente precisa dar um olhar mais ampliado para ela, né? O adoecimento, eu sempre falo, é um sintominha, né? Então teve uma febre, teve algum outro sintoma, tá dizendo alguma coisa pra gente, que a gente deve então investigar. Então, uma visão mais ampla, mais geral, tanto daquela criança como daquela estrutura familiar, do ambiente que ela se encontra, se ela está confortável, se tem algo ali por trás que possa estar justificando, às vezes, os adoecimentos, né? Então, tudo isso. Por isso que eu acho, assim,
tem que ter um pediatra que tenha essa visão mais ampla. Não precisa necessariamente ser homeopata, mas que tenha essa sensibilidade de olhar a criança e a família. Pai, mãe, irmãos, cuidadores, tios, escola, você vê quanta coisa, né? Meu Deus, doutora, obrigada, adorei o bate-papo. E durante esse encontro, nós conversamos com algumas mamães ali para saber das principais dúvidas que existem em relação à maternidade. E tem uma pergunta muito interessante que é em relação ao sono. Afinal de contas, eu encontrei uma mamãe de primeira viagem. Roda aí. E já que nós estamos no especial do Dia das Mamães, a Michele, mãe de primeira viagem, tá de quantos meses? 9. Meu Deus, você tá quase ganhando! Sim, Tá marcado para quando? Amanhã eu faço 37 semanas, né? E pode nascer até o dia 24 de maio. Uau! Menino, menina? Menina, Bárbara. Bárbara. Então, qual é a principal dúvida dessa mamãe de primeira viagem, a mãe da Bárbara? Minha dúvida que tenha... que todas as mães falam assim, olha, aproveita para dormir, né? Sobre o sono do bebê e principalmente as mamadas noturnas, né? Se é livre demanda ou se... como que eu faço, né? E aquele medo, né? Será que eu vou dormir? Ai, nós temos a resposta para te dar. A Ana vai falar pra gente. Ana, você viu qual é a dúvida da Michele? E agora, qual é a resposta tanto para ela como para as outras mamães também? Vamos lá. É muito comum, né, as mamães se preocuparem que o bebê precisa dormir a noite inteira, né? Mas não é bem assim que funciona. A gente precisa respeitar muito a questão do desenvolvimento da criança. Então, até certa idade é comum que a criança precise ou queira acordar para mamar. Nem sempre a criança vai solicitar isso. Porém, até 1 ano de idade, acordou 1, 2 vezes solicitando, não tem problema. É recém-nascido, se acordar 2, 3 vezes para mamar, também não tem problema. Vira um problema quando realmente a criança acorda de hora em hora, no outro dia está exausta, cansada, e isso começa a refletir no humor e na dinâmica, né, do dia da criança. E aí, Michele, será que respondeu a sua pergunta? E as outras mamães de primeira viagem que acharam? Obrigada a todas as mamães que participaram do programa de hoje, as profissionais, até a Ana que participou tirando a dúvida ali da nossa amiga mãe de primeira viagem. Só que para encerrar o programa, não poderia esquecer jamais de parabenizar uma pessoa muito especial, a minha mãe, Maria Bernadette Pavan. Quero agradecer do fundo do meu coração todo o amor, carinho, atenção que eu recebo de ti, mãe, diariamente. Até porque a gente se encontra todos os dias, né? E dizer da grande amiga que você é e do papel tão importante que você tem na minha vida. Um beijo no teu coração, te amo demais e quero, claro, agradecer também e parabenizar a minha avó, que é uma grande mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui com certeza. Vó Glorinha, um beijo no teu coração, te amo. E para todas as mamães, para minha sogra Bia, para todas as mamães que estão nos assistindo agora, para dona Maria, para dona Renata, para dona Paula, quem sabe para nossa amiga Thaís, para nossa amiga Fran, quem mais que tem de mãe? Para mãe Luana, mãe Lide, para mãe Roberta, para mãe Tereza, para mãe Paola. Quantas mães existem? Quem mais que tem? Mãe Larissa, mãe Carol, quantas mamães? Mãe Júlia, mãe Sofia, mãe Alexandra, para todas as mulheres que são mães e que têm no fundo do coração aquele amor materno especial. E dizer obrigada, Papai do Céu, por ter me tornado uma mãe tão apaixonada por esse ciclo maravilhoso que é a maternidade. Um beijo no coração de todas nós, não é verdade? Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Tchau, tchau!